estão numa semana decisiva aí das eleições, e é uma coisa muito séria, e nós precisamos estar orando. E eu queria ler alguns versículos com você. O primeiro versículo que eu quero ler com você está no 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Sabemos que somos, versículo 19, sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Que todo mundo está no maligno. Tem uma versão que diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. A versão atualizada fala assim: o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz significa morto, tá? Sepultado. Então, a Bíblia diz assim: quem é de Deus escuta, quem não é, não escuta. Porque o mundo ele está sob a influência do mal. Há uma outra referência no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4 fala assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Nos quais o Deus desse século, e você vê que esse Deus que está aí é minúsculo, ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma outra referência, Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, olha aí, contra os príncipes das trevas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes ou as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem uma outra referência no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso quem? O príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo será expulso. Então nós vivemos num mundo que está em trevas. Há uma referência no livro de Salmo. Livro de Salmo, capítulo 22. 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É interessante que a palavra igreja, ela significa congregação dos tirados para fora. O mundo todo, inclusive o Brasil, está no mal. Hoje a gente, se nós pegarmos a situação do nosso país, falta segurança, falta hospitais, falta educação, falta segurança, né? Falta liberdade, né? Falta emprego, falta saúde. A gente vive num estado ou num país, né? E isso pegando só o nosso país. Então é uma tragédia, mas é bíblico. O mundo todo, não é só o país. O mundo todo, ele jaz no maligno. Ele está morto, né? O príncipe do século, o príncipe deste mundo, o Deus desse século. Então a Bíblia ela deixa bem claro. E a Bíblia ela nos dá
um refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, quando diz assim, vamos à casa do Senhor, alegrei, porque é como se nós tivéssemos uma proteção. Quando Jesus ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado agora a vocês o reino dos céus. Eu imagino que Jesus ele veio na terra, ele trouxe o seu reino. E ele diz assim, eu sou a porta. Então nós entramos, e a palavra igreja significa congregação dos tirados para fora. Jesus veio nos resgatar, ele veio nos salvar, ele veio nos libertar desse sistema que o mundo jaz no maligno. Por isso que lá o primeiro versículo que nós lemos lá diz assim, nós somos de Deus. Amados, agora somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno, ou está no mal. Então, Jesus veio dar vida e vida abundante. Então, essa semana é uma semana decisiva para o país. A gente tem que estar... É uma semana de eleições, onde é um caos, né? A gente você liga a televisão, você entra nas redes sociais, é só acusação de um candidato acusando do outro, o outro procurando defeito no outro, procurando defeito, e todo mundo tentando vender o seu peixe, mas de uma forma totalmente errada. E a gente, o povo de Deus, nós temos que votar também, mas nós temos que orar, né? E é interessante que o Salmo 122, vamos transportar esse salmo, aqui está falando de Jerusalém, mas vamos transportar esse salmo para o país, para o Brasil. É como a gente diz assim, tem um versículo no livro de Lucas 24, 46, que diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É como se, fica onde você está, fica na cidade que você está, fica no país que você está, até que do alto você seja revestido de poder. E aí ele diz assim, alegrei-me, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Vamos colocar assim, ó Brasil. Brasil está edificado, ou Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Ou seja, o nosso país é um país imigrante, onde tem gente do mundo inteiro, recebe gente do mundo inteiro, né? É o que está aqui. E aí diz assim no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Por exemplo, vamos dizer que a nossa Jerusalém, a nossa pátria é aqui. Orai prosperarão aqueles que te amam. Nós amamos a nação, não amamos? Nós amamos a bandeira, apesar de nós falarmos, não, nós somos celestiais, nós nascemos de novo, não, nós estamos nesse mundo, nós desfrutamos dele, nós comemos dele, nós vivemos dele. Então, a gente tem que orar por essa nação, clamar. E aí diz, orai pela paz, vamos orar pela paz dessa nação, né? Às vezes a gente fala, pô, vou votar em quem? Ora. A gente tem que orar, a gente tem que clamar para que Deus levante alguém que, a Bíblia diz assim, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, que é precioso diante de Deus. A gente tem que orar pelos que estão no governo, por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida tranquila. Então, a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz dessa nação, orai pela paz do Brasil, prosperarão aqueles que te amam. E aí diz aqui o versículo 7, a oração, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. A gente tem que orar para que haja paz nessa nação. A gente tem que orar para que a nação tenha prosperidade, né? As nações são muito menores do que o país, do que o nosso país, que não tem absolutamente nada e prosperam. O nosso país, que é um país que tem tudo, está em falta de tudo. Em todos os lugares, em todas as áreas, está carente, né? Qualquer lugar que você for ver, na saúde, na educação, na política, em todo lugar, há falta de tudo. E o povo de Deus, né? Nós temos que orar. Alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. A gente vai à casa de Deus fazer o quê? Orar, buscar, clamar. Esse povo se chama pelo meu nome. Orar, buscar a minha face. Nós precisamos, o povo de Deus precisa de oração. E aí diz aqui, o versículo 8, por causa dos meus irmãos
E amigos, eu vou dizer, haja paz em ti. Haja paz aonde? No país. Por causa dos meus irmãos e por causa dos meus amigos, eu vou dizer, haja paz em ti. Está falando da cidade, do país. Haja paz, aqui no caso aqui do texto, está falando de Jerusalém. Mas vamos transportar para a nossa nação. Haja paz no meio de ti, né? Por causa dos meus irmãos, por causa dos meus amigos, eu vou dizer, Senhor, que haja paz nesta nação. E por causa, e o 9, que é lindo, né? Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Por causa da casa de Deus, que está nesse lugar, como aqui no caso era Jerusalém, mas aqui no nosso caso, por causa da casa, que é o lugar que a gente mora, é o lugar que nós estamos, onde nós habitamos, onde nós vamos cultuamos, onde nós glorificamos a Deus, numa nação chamada Brasil, nós temos que, por causa dela, por causa da casa de Deus, por causa do nosso Deus, eu vou buscar o bem do país. Então, o país ele precisa de oração, de clamor, disso por causa de prosperarão aqueles que te amam. Nós amamos essa nação e nós temos que orar para que Deus dê uma direção nesse país, para que nós tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada. Porque nós vemos aqui que o mundo todo, querendo ou não, a gente gostando ou não, a gente entendendo isso ou não, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo é bíblico. Porque a missão do inimigo é destruir. A missão do inimigo é causar problemas. Você vê que Deus deu a Adão o direito, é tanto que ele tinha o poder de domínio, porque Deus domina sobre tudo, a ponto dele dar o nome aos animais, que só dá o nome aos animais quem é dono. Então, Deus deu a Adão a autoridade sobre o mundo. Mas ele, por causa do pecado, ele perdeu e o diabo tomou posse. Por isso que quando ele leva Jesus no alto do monte, na tentação, que Jesus ficou 40 dias no deserto, ele leva Jesus no alto do monte e mostra o mundo para Jesus, mostra a glória do mundo para Jesus e diz para Jesus assim, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar, porque o mundo está na mão dele. Ele é o Deus do século, ele é o príncipe deste mundo, ele é o dominador, ele é o Deus do século, que cega o entendimento das pessoas. Então o mundo está do jeito que está, porque há uma ação sobrenatural diabólica. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. E o que nós temos que fazer pela nação? O que o povo fazia aqui por Jerusalém? Nós temos que orar pela nossa nação. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja do Senhor, orar pelos nossos amigos, orar pela paz do país, orar por essa semana, que será uma semana de eleição, uma semana que pode acontecer muita coisa ainda, né? Pode acontecer muita coisa, e a gente tem que estar orando em nome de Jesus. Amém?